Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente, né? Aqui, essa turma da Colmeia, uma turma tão querida, uma turma tão participativa. É uma das casas que nós temos um imenso prazer em participar dos trabalhos e me sinto muito honrado por fazer parte do grupo de preletores dessa casa. Sem dúvida, nós continuamos nessa nossa trajetória de pandemia e que nós sabemos que deve se estender ainda por algum tempo até que nós possamos voltar às preleções presenciais. E é importante que a gente observe também que tudo isso acaba trazendo algumas vantagens, né, para a gente. Uma das vantagens, e eu tenho a impressão que os senhores hão de concordar comigo, é que as preleções ficam gravadas, né? Então muitas vezes a gente não consegue assistir naquele momento que a gente gostaria, ou fica alguma coisa que a gente gostaria de ter perguntado, de ter revisto, e tudo isso às vezes naquele momento a gente não consegue. Então, como elas estão gravadas, né, e vão ficar disponíveis para vocês, então é importante que isso aconteça para que se possa depois voltar, de repente a gente compartilhar isso com algumas pessoas também que tenham interesse, né? Que mesmo não sendo pessoas que frequentam a Colmeia, a nossa casa, elas possam ir, pessoas de outras casas, né? Que elas possam depois assistir tudo isso, para que juntos conosco elas possam também entender tudo isso que o Evangelho nos coloca, né? Nós sabemos que as questões do Evangelho, e é importante a gente entender isso, né? Elas são, muitas delas são discutíveis, né? Por quê? Porque ninguém tem aqui a pretensão de saber tudo a respeito desse assunto. É um assunto extremamente vasto, é um assunto que nós sabemos que cada um vai ter uma forma de entender, até porque Jesus falava por parábolas. Então, se Jesus falava por parábolas, ele dava já essa condição de cada um entender de uma forma. Então, muitas vezes eu entendo daquela maneira que para mim seja a possível e a melhor nesse momento. Talvez eu vendo a mesma parábola daqui a algum tempo, eu já vá extrair uma outra coisa. Talvez você passando por um momento hoje diferente daquilo que eu passo, ou diferente daquilo que um outro que está assistindo passa, vai enxergar também, vai descobrir coisas diferentes, né? Então, por isso que Jesus, quando ele escreveu por parábolas, ele fez isso, porque o ensinamento chega, muitas vezes, de acordo com o meu tamanho, né? Se eu tenho um determinado tamanho, eu vou entender de uma forma. Se eu ainda não tenho, eu vou entender de outra. Então, à medida que a gente vai crescendo na condição espiritual, a gente vai melhorando essa nossa condição, a gente vai entendendo e descobrindo maravilhas, né, dentro do Evangelho de Jesus. Em especial, nessa noite, nós vamos falar sobre o capítulo 23, que é a moral estranha ou estranha moral. Esse capítulo é um capítulo bastante interessante. E o que a gente vai observar nesse capítulo? A gente vai observar algo que parece para a gente meio estranho, né? Você vai falar assim, nossa, mas Jesus falou isso. Será que foi isso mesmo que ele quis dizer? Será que não tem nenhum engano aí nessa situação? Então vai ser bom para que a gente possa colocar em pratos limpos algumas questões que muitas vezes passam despercebidas, né, por todos nós. Então é um capítulo, eu acho, bastante interessante, e se a gente tiver essa condição de tentar dar uma esmiuçada nele, a gente vai conseguir enxergar coisas aí, talvez a gente nunca tenha entendido. Tá? Então esse capítulo é dividido em 4 tópicos, ok? Quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e irmãos, deixai que os mortos enterrem seus mortos, e eu não vim trazer a paz, mas sim a divisão, ok? Então vamos lá. Jesus, quando ele coloca isso para a gente, esses 4 capítulos, a gente
às vezes enxerga de uma maneira meio estranha, né, como eu já falei, e agora a gente vai tentar ver isso de uma outra maneira, e é a maneira que a gente vai tentar fazer com que fique clara dentro daquilo que a gente pode imaginar, ok? Quem não odeia seu pai e sua mãe? Vamos lá para o primeiro capítulo. Jesus diz à multidão: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e não me segue, também não pode ser meu discípulo. Assim, aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então vamos lá, vamos tentar botar isso aí em pratos limpos para a gente poder entender essa parte tão complexa, né? Então Jesus, ele diz: quem não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Poxa, mas quer dizer que eu tenho que odiar o meu pai e minha mãe, eu tenho que odiar toda a minha família para poder ser discípulo de Jesus? Né? Então, será que é isso mesmo que ele quis dizer para mim? Ou será que a ideia dele era dizer uma coisa diferente e eu acabei entendendo isso tudo? Né? O que a gente pode observar é o seguinte: não podemos supor que nesses casos a ideia principal do seu pensamento não foi bem traduzida, ou, o que não é menos provável, que o sentido original tenha sofrido alguma alteração ao passar pela tradução da língua. Ou seja, o que acontece aqui? É claro que não foi isso que Jesus quis dizer. Ele não está dizendo para eu odiar minha mãe, odiar meu pai, odiar minha família. Ele está querendo dizer o seguinte: vamos voltar lá no primeiro mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, poxa, se eu não amar a Deus, ou amar, no caso aqui, a gente sabe que são coisas distintas, mas se eu não amar Jesus, a proposta de Jesus, vai ficar meio difícil, porque muitas vezes eu vou ter que abrir mão de algumas coisas para seguir a Jesus. Eu tenho que abrir mão de várias coisas que estão aqui ao nosso redor para que a gente possa seguir aquilo que Jesus colocou. Até porque ele fala muito na porta estreita. Então, muitas vezes, quando a gente quer seguir Jesus, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai ter que fazer algumas concessões, não tem outra forma, né? E à medida que a gente faz essas concessões, é que a gente vai poder chegar realmente naquilo que ele está querendo dizer para a gente, né? Então vamos lá, ó. Ele fala assim: como é que a gente pode entender tudo isso? Jesus não escreveu nada, ele falava em aramaico, e os evangelhos são escritos em grego. Então vamos entender por que há essa divisão, tá? Eles escreveram, todos os escritos foram após sua morte. O mais antigo aqui é atribuído a Marcos, né, que é 70 anos depois de Cristo. Como que isso é escrito? Com escrita manual. Então você tem 27 livros, 16 ou 17 autores ao longo de 70 anos. É alguém contando a história que alguém contou. Entendeu? Então não é assim, é algo que alguém contou, daqui a pouco o outro conta de um outro jeito, e aí a coisa vai, né? Várias traduções, palavras com várias significações, e depois os acréscimos superiores, né? Ou seja, nós temos aqui muitas palavras, às vezes, que significam palavras diferentes que têm significados, palavras iguais que têm significados diferentes. Então, acaba gerando uma certa dificuldade isso. Então, vamos lá. Quando Marcos vai escrever 70 anos depois de Jesus, a gente tem aqui 37 anos que Jesus havia já sido crucificado. Então, já tem 37 anos. Imagina alguém contando para mim uma história que ficou na memória dele de algo que aconteceu há 37 anos. Você já experimentou fazer essa brincadeira, contar uma história lá de trás? É claro que às vezes a gente dá a mente nossa, ela acaba nos enganando muitas vezes.
E aí a gente acaba colocando ou tirando coisas dessa história, e muito isso tem a ver com o nosso inconsciente, muitas vezes, né? Não da forma que foi, mas como da forma que eu gostaria que fosse. Outra questão que é importante a gente colocar é essa questão das traduções. Como que isso era feito antigamente? A imprensa, ela vem aqui na Idade Moderna, né, do Gutenberg. A imprensa é bem mais recente, 1600 e pouco, se eu não me engano, tá? Como que você fazia antigamente para que alguém pudesse ler um livro, para você ter uma cópia de um livro? A gente tinha que recorrer a um negócio chamado copista. Então o copista, ele, com o manuscrito, você dava um livro para ele, geralmente nos mosteiros, né? Esse pessoal que ficava nos mosteiros é que faziam isso. Então você dava um livro para ele, ou ele tinha o livro, e você falava, eu quero que você faça uma cópia para mim. Só que tem um detalhe, não era xerox. Não tinha xerox. Então era na mão que ele tinha que fazer. E aí, a gente sabe, e você já experimentou copiar um texto longo? Imagina você copiar a Bíblia, você copiar um livro à mão. Primeiro que vai demorar um tempo danado. Primeiro que a letra da gente, às vezes, pode ser que uma pessoa leia uma coisa e entenda outra. E aí, quando aquele cara erra, ele bota aquilo de um outro jeito no livro. E aí vai embora. Entendeu? Só que quem for copiar aquele livro, além dos erros que vai cometer lá na frente, tem aqueles erros que estão ali também. E tem muita coisa que às vezes é mudada até de maneira proposital. E existe um livro chamado O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse. Esse livro, ele fala, o nome do... Eu me esqueci o autor aqui, mas depois uma hora eu coloco isso para vocês. Então, esse livro, ele vai explicar exatamente isso que acontecia, tá, dos copistas e de como que tudo isso chegou até a gente, né? Então, ou seja, as traduções, a Vulgata, a Bíblia de Jerônimo, então existem várias traduções, ou seja, tudo isso que chegou até aqui passou por vários caminhos, por várias mãos, né? Então, na verdade, quando Jesus fala, quem odeia, na verdade ele não está querendo dizer odiar de verdade, ele está querendo dizer o seguinte, você não pode gostar mais da tua família do que de mim. Porque para você me seguir é complicado. Para você me seguir, você vai ter que enfrentar uma porção de dificuldades. E se nós não enfrentarmos essas dificuldades que virão, a gente não consegue, a gente vai ficar dentro da nossa zona de conforto. Poxa, e quando eu trago isso para o mundo atual, não é mais ou menos a mesma coisa? Quando eu falo, eu vou seguir a Jesus. Mas o que é seguir a Jesus? É seguir os ensinamentos de Jesus. Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, às vezes, dependendo dos meus valores. Eu vou ter que abrir mão, às vezes, de algumas vantagens. Eu vou ter que abrir mão, às vezes, de algumas facilidades. Eu vou ter que abrir mão, às vezes, da proximidade com a minha família. Eu vou ter que abrir mão, às vezes, até de um determinado conforto. Então, muitos daqueles que optam por seguir Jesus, eles vão ter que abrir mão de algumas coisas. Então eu falo, opa, peraí, não dá. Se você quer continuar dentro da sua zona de conforto, você não vai conseguir seguir esses ensinamentos de Jesus. Ele, né, no caso diz, os meus ensinamentos. Então a gente tem que sair dessa zona de conforto. A gente vai ter que procurar buscar condições onde a gente possa fazer aquilo que tem que ser feito. E muitas vezes, o caminho da conciliação, esquecer um pouquinho o nosso orgulho, esquecer o nosso excesso de vaidade, esquecer de uma porção de coisas que nos colocam, às vezes, numa situação de comodismo até. Então, Jesus é muito feliz quando ele coloca isso pra gente, porque ele vai dizer, olha, não dá, né, pra gente fazer tudo isso, a gente tem que sair um pouquinho desse nosso mundinho para que a gente possa seguir aquilo que ele coloca, né? Então aqui, só para a gente poder odiar os pais. Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a palavra odiar significa, como nós já dissemos, amar menos. Exemplo, e Jacó amou também mais a Raquel que a Lia. E Jeová, vendo que Lia era odiada, e aí continua, né? Ou seja, buscar fazer isso mesmo. Ou seja, então a gente amar mais a Jesus, mais aquilo que ele coloca pra gente, do que simplesmente a gente
ficar nessa nossa zoninha de conforto e achando que está tudo certinho por ali. Ok? Vamos lá então, vamos tentar seguir aqui. Você sabe que às vezes a gente se perde um pouco nessas coisinhas que tem aqui, essas modernidades que tem hoje, né? Mas a gente devagarinho a gente vai chegando, né? Então vamos lá. Abandonar pai, mãe e filhos não é rejeitar a família, segundo essa passagem que Jesus coloca, tá? Ou seja, isso seria a negação da doutrina de Jesus. Na verdade, abandonar pai, mães e filhos os interesses da vida futura prevalecem sobre os interesses humanos. Isso sim está de acordo com aquilo que Jesus coloca para a gente, né? Ou seja, o que importa de verdade são os interesses da vida futura e não os nossos interesses de hoje, né? Porque a nossa vida, a passagem nossa aqui no planeta Terra, ela é relativamente breve, né? E eu ontem estava caminhando com a minha esposa e a gente estava refletindo sobre essa condição humana quando a gente passa aqui pela Terra. Imagina que isso aqui, todo mundo já deve ter, que já tirou carta de motorista, passou pelo simulador. Vamos lá, vamos tentar imaginar que essa nossa vida aqui no planeta Terra fosse um simulador. Porque a nossa vida de verdade, a gente sabe que não é aqui, a nossa vida é a vida do ser, a vida do espírito, desse espírito imortal. Então, eu estou lá no plano espiritual, tá? Eu estou falando lá, mas a gente sabe que esse plano espiritual não é lá, esse plano espiritual é em toda parte, né? Nós estamos no plano espiritual, perispírito, desencarnados. E aí alguém vem e fala assim, olha, vamos brincar de simulador? Vamos simular aqui uma vida, como que seria? Tá? E faz de conta que esse simulador é aqui, ó, onde nós estamos. E aí fala, olha, só que nessa vida que nós vamos simular para você, você já é um cara que tem um nível de esclarecimento razoável, o que você acha que daria para melhorar? Aí, se a gente já tem um nível de consciência bacana, eu vou dizer, olha, eu acho que dá para melhorar aqui, porque eu às vezes acho que eu sou meio orgulhoso, às vezes eu acho que eu sou meio arrogante, às vezes alguém fala para mim que eu sou mal agradecido, né? Que eu não tenho a gratidão que deveria ter pelas pessoas. Então eu gostaria de passar por situações onde eu pudesse aproveitar e aprender um pouco disso. Então bacana, então entra no simulador e vamos passar por essas situações. Beleza. Aí a gente vai encarnar, né? Gente, eu estou falando do simulador como algo, uma hipótese, não estou dizendo que é assim, tá? Eu estou dizendo assim, vamos dar asas à imaginação, vamos brincar que a coisa fosse mais ou menos assim, tá bom? Aí a gente encarna e agora a gente vai passar por essas experiências. Só que quando a gente encarna, a gente não sabe que está fazendo tudo isso para que a gente mesmo possa aprender. E a gente acaba se perdendo e indo atrás de uma porção de coisas que não precisaria ir. Eu começo a ir atrás, às vezes, de coisas que estão tirando a minha atenção. E o que são essas coisas que me distraem muitas vezes, né? São as facilidades, são algumas vantagens, né? Como a gente falou no início. São coisas que vão fazer com que muitas vezes eu me perca do meu e deixe de buscar aquele meu objetivo. Qual era o meu objetivo? Era melhorar a minha condição espiritual, melhorar a minha condição moral. Mas eu venho para cá e me distraio em cima de tudo isso e não consigo fazer. Então, quando Jesus fala, olha, a ideia é que você aproveite tudo isso e não se perca nessas coisas. Por isso que a gente tem que se desprender, né? Então, uma das coisas que se fala lá no mundo oriental, e a doutrina espírita vem corroborar com isso, né? A gente tem que ser meio desapegado de tudo aquilo que vem do lado material. Mas, Carlos, a gente vive no mundo material, nós temos necessidades. É claro que nós temos necessidades, né? Eu tenho necessidades de alimentação, de vestuário, eu quero morar razoavelmente bem, eu preciso de ter um determinado conforto e oferecer isso para minha família. Tá, mas quanto de conforto?
O que é? Será que eu preciso? Né? Então eu tenho que fazer uma avaliação e é só eu que posso responder. Ninguém pode dizer isso por mim. É só eu que vou poder responder. Então, quando Jesus faz algumas colocações para a gente, ele vai dizer, poxa, vem cá, os interesses da vida futura, quais são os interesses da vida futura? São esses que você está buscando? Ou são aqueles interesses da gente melhorar a nossa condição moral, de melhorar a nossa condição espiritual? Senão a gente vai se perdendo e vai deixando pelo caminho o verdadeiro objetivo da gente estar aqui. Né? Então é isso que Jesus coloca pra gente. Por exemplo, abandonar pai e mãe. Quem já foi a um casamento sabe. Então, geralmente o celebrante fala, olha, Jesus disse que a gente tinha que abandonar pai e mãe e seguir o nosso caminho. Na verdade, quando você casa, não é que você abandonou pai e mãe, mas agora você vai ter que cuidar da sua vida, cuidar dos seus interesses. Né? Então é isso que Jesus coloca, para que a gente cuide dos nossos interesses, mas daqueles que realmente são de verdade. Até porque, eu não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho, de que o tempo está passando muito rápido. A gente às vezes conversa com uma pessoa e passa um tempinho e encontra com aquela pessoa, que você vai ver, já faz 1 ano, 2 anos que aquilo aconteceu e parece que foi ontem. Né? Então, poxa, quanto tempo eu tenho aqui na Terra? Quanto tempo me resta? Será que eu estou aproveitando ou eu estou tentando aproveitar esse tempo da melhor forma possível? E hoje, na iminência da pandemia, né, como a gente está passando por essa pandemia, parece que a gente fica um pouco mais atento para isso. Puxa, a qualquer momento tudo pode acabar. Nesse sentido, aqui do material, a gente sabe que não vai acabar nada. Né? Mas a qualquer momento eu posso ser convidado a retornar ao plano espiritual. E aí, quando eu retorno ao plano espiritual, é claro que eu tenho lá um instrutor. Lembra que a gente fez a comparação com o simulador do autoescola? Então eu tenho um instrutor. E esse meu instrutor quem é? É meu mentor espiritual. São as equipes lá da espiritualidade que vão me chamar e falam, então beleza, você já retornou? Né? Eu não te esperava tão cedo, mas já que você retornou, senta aqui e vamos ver. Vamos passar aqui e ver o que aconteceu. E aí eu vou dizer, olha, eu fracassei aqui, eu fracassei ali, eu fracassei lá. E aí, se eu tiver um determinado grau de evolução espiritual, ele vai dizer para mim assim, tipo, sabe aqueles papos de analista? Quando a gente vai ao analista, ele vai falar assim, legal, Carlos, mas por que você acha que você fracassou? E eu vou dizer, olha, rapaz, eu não sei. Então, se eu tiver uma autocrítica razoável, eu vou dizer, olha, eu fracassei porque eu me perdi e me distraí e acabei indo atrás de outras coisas. Mas pode ser que eu diga, não, foi culpa dos outros. Eu me distraí, eu perdi meu tempo por causa da minha sogra, por causa da minha mulher, por causa do meu filho, por causa do meu vizinho, por causa do governo. Então eu vou botar a culpa no outro. E aí esse meu mentor espiritual vai falar assim, olha, esse cara está tão sem noção, ele ainda está tão verde espiritualmente, que é melhor a gente botar ele de novo nessa outra vida, mas ele não tem mais nem como escolher, porque nós sabemos o que é bom para ele não sabe, ele não tem essa consciência ainda. Tá? Então é importante a gente entender isso. Há poucos dias, eu estava com uma outra turma de escola de aprendizes e estava citando um livro que eu estou lendo, então, ainda não consegui terminar, chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. É um dos livros do início da doutrina espírita. Kardec fala, olha, outros virão para continuar essa obra. E Leon Denis é um desses que continuou a obra de Kardec. E Leon Denis, ele busca auxílio de um pesquisador chamado Albert de Rochas. A gente leria Rocha aqui no Brasil, Rochas, mas é Rochas, né, em francês lá. E esse Dr. Albert de Rochas, o que ele faz? Ele pegava as pessoas e hipnotizava. E aí essas pessoas iam voltando algumas vidas. E quanto mais elas voltavam, ele ia sentindo no próprio semblante dessas pessoas resquícios. A pessoa, você via que ela era mais selvagem, bem mais atrasada. Mas tem uma coisa que é interessante a gente notar. Entre uma encarnação e outra, a maioria cita escuridão.
Ele fala, entre uma vida e outra foi uma escuridão, como se eu tivesse dormido e acordado, eu não vi nada. E aí eu fiquei pensando, por que a maioria das pessoas tem essa escuridão e eles não relatam o que aconteceu no plano espiritual, com raras exceções? A conclusão que eu pude chegar, e eu não sei se você concorda comigo, é que devido ao nosso grau de evolução espiritual, a gente ainda não tinha nem condições de acordar quando estava desencarnado. Sabe, você desencarna, passa um tempo dormindo, o André Luiz, ele cita isso, se eu não me engano, nos Mensageiros, que algumas pessoas ficavam dormindo, de repente algum acordava, saía correndo, sem ter noção do que aconteceu. E a hora que vê, já reencarnou e foi. Então é importante que a gente tenha essa consciência desperta, a gente acorde para essas verdades. Entendeu? Entenda como Jesus está dizendo aqui, olha, eu não estou dizendo para você abandonar pai e mãe, para você abandonar tua família, mas para você não ficar só preso aos interesses materiais, aquela correria do dia a dia, mas para que você também possa atentar para aquilo que realmente é importante para você espiritualmente. Ok? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui mais uma projeção para a gente poder continuar. Abandonar pai, mães e filhos, né, que é a lógica da separação. A gente faz isso às vezes pela pátria, a gente faz isso no interesse da família, né? A filha que deixa os pais e acompanha o esposo, e no interesse da vida futura, né? Que é o caso dos apóstolos, que deixavam mesmo a sua família, né, para que eles pudessem acompanhar Jesus. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias como as raças se abastardam, desde que se não entrecruzem. É essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto do progresso físico. Vamos partir para o próximo aqui, que a gente já tinha falado, né, mais ou menos. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Esse já é um outro tópico do Evangelho, tá? E ele diz a um outro, segui-me, e ele lhe respondeu, Senhor, permiti-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Opa, então Jesus está querendo dizer para mim que eu não devo sair e enterrar o pai que está morto? Será que é isso que Jesus quis dizer para ele de verdade, né? Então, quando a gente vai fazer aqui uma transcrição, fazer uma analogia disso que Jesus quis dizer, na verdade ele não está querendo dizer, vamos pegar aqui e mostrar para vocês. Não era censura ao filho que desejava sepultar o pai. Na verdade, era um convite do Cristo para aquele jovem cuidar dos interesses da vida futura. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Ou seja, muitas vezes a gente está preocupado com coisas que não deveria estar. Né? A gente está preocupado só com essas coisas aqui do nosso planeta, né? E está deixando lá que as coisas que realmente importantes fiquem. Então, o que a gente pode dizer? Quem que são esses mortos? Eu vou lembrar aqui de uma passagem de Paulo. Paulo, ele fala assim, lá naquela carta aos Coríntios, tá? Ele fala assim, eu estou acordado e todos dormem. Estou acordado e todos dormem. Então, vamos pegar, o que Paulo está querendo dizer? Olha, ele já despertou a consciência. Nós estamos falando que Paulo fez isso há 2000 anos, tá? Paulo já despertou a consciência, mas ele olha em volta dele e ele vê que a maioria não despertou essa consciência ainda. Ainda está brigando para ter, como diz um orador aí do YouTube, carro, casa e apartamento, né? Ou seja, está atrás só das coisas aqui da terra, dos interesses e das coisinhas do dia a dia. Né? Então, quando Paulo fala, eu estou acordado e todos dormem, ele está querendo dizer, eu despertei a consciência e a maioria não despertou. Então, vamos comparar esse cara, vamos tentar juntar esse cara que Paulo diz que está dormindo, né, com o que Jesus fala, olha, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, aquilo que não interessa,
Deixa para aqueles que ainda não despertaram. Todo mundo conheceu Chico Xavier. Todo mundo sabe a infinidade de livros que Chico Xavier escreveu. E todo mundo sabe o dinheiro que passou pela mão dele. E todo mundo sabe o fim que ele deu, o destino que ele deu a esse dinheiro. O próprio Divaldo, se você não assistiu o filme do Divaldo, assista, procure aí que você vai encontrar. É muito legal o filme do Divaldo. Né? Eu acho que eu assisti no cinema, mas a gente encontra ele por aí. Então, assista o filme do Divaldo. Você vai ver a obra que o Divaldo fez. Ah, mas você só fala de espírita? Não, então vamos falar de outros. Vamos falar de Madre Teresa de Calcutá, vamos falar de Frei Damião, vamos falar de uma porção de pessoas anônimas que deixam uma parte do seu tempo, muitas vezes, em prol daqueles que necessitam. Nas casas espíritas, nas igrejas, nos centros comunitários, está cheio de gente que ajuda as pessoas. Aliás, isso faz um bem danado. Né? Então, quando essa pessoa ela está fazendo dessa maneira, ela já está desperta. Ou mais desperta do que aquele que só está correndo atrás dessas coisas. E o Chico via que o outro precisava mais. Então, enquanto eu estou acumulando, o outro está morrendo de fome. E ele enxergava isso. E aí o que ele fez? Ele foi um homem que sempre dividiu, compartilhou de tudo aquilo que ele tinha. Ah, Carlos, você está falando isso, mas eu não sou o Chico Xavier. Claro que não, nós não somos o Chico Xavier. Mas a gente pode observar os exemplos que ele deixou. Os exemplos de Jesus, os exemplos de todas essas pessoas que deixavam que os mortos, ou seja, aqueles que ainda estavam só preocupados com as coisas da terra, cuidassem dessas coisas. Mas eles foram se preocupar com aquilo que realmente tinha importância. E o que tinha importância? Cuidar do outro. E hoje, quando a gente está vivendo uma pandemia, a gente está passando por esse momento de dificuldade do nosso país, o que é importante a gente observar? Que hoje a gente não tem que fazer isso, eu não tenho que cuidar do outro. Eu só estou fazendo a preleção aqui sem máscara porque eu estou sozinho aqui no ambiente, senão eu teria que estar de máscara. Se eu for conversar com uma pessoa de perto, tem que tomar cuidados, não é assim que a gente tem que fazer hoje? Por quê? Não é só preocupação comigo, é a preocupação com o outro. Poxa, então será que lá quando a gente foi combinar com o nosso mentor, essa nossa vinda para encarnar nesse planeta, não foi colocado, olha, vai ter, no momento em que você estiver lá, essa situação, e essa situação não é castigo de Deus, essa situação é para quê? É para a gente ver, para que você mesmo possa avaliar como é que você se sai diante dessas situações. Será que eu tenho realmente essa fé? Eu tenho essa confiança? Não confiança para sair fazendo besteira, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas será que eu tenho essa confiança para que eu não possa, para que eu não fique nem desesperado, em pânico diante da pandemia e também não seja negligente? Eu tenho que buscar uma linha de equilíbrio onde eu possa manter a minha sanidade, eu possa manter a minha saúde e ao mesmo tempo eu possa me expor o mínimo possível. Para que quando isso acabar, eu conseguir ter equilíbrio, sanidade. Se a gente estiver só num lado ou só no outro, a gente não consegue. O que o Evangelho mostra? Então ele fala assim, olha, a ideia não é que você fique só pensando nas coisas da terra. Mas é claro que também não dá para pensar só nas coisas lá do plano espiritual. O que nós temos que entender? Nós somos espíritos que estamos passando por essa experiência. E essas experiências têm que servir, ou deveriam servir, para me ensinar alguma coisa. Quando eu passo por uma experiência dessa, eu tenho que sair melhor. Melhor do que quem? Melhor do que os outros? Melhor que o Beto? Não, melhor que eu mesmo ontem. Então, essa é a ideia. Entender que eu estou no mundo espiritual, mas entender que eu sou algo que vai durar muito mais. E que o aprendizado, o conhecimento que eu vou trazer
é que vai importar, é que vai fazer a diferença. Aliás, fazer a diferença é também uma questão que eu acho que a gente deve, de vez em quando, fazer uma análise. Será que quando, na minha vida, nas minhas atuações, naquilo que eu faço, será que eu faço a diferença? Ou será que não? Ou será que eu só venho para complicar as coisas? Será que quando eu chego no meu trabalho, quando eu chego na minha casa, quando eu chego em qualquer ambiente, eu faço a diferença? Será que na vida eu estou fazendo a diferença? Então é bom que a gente possa pensar e refletir sobre tudo isso. Vamos lá para mais um tópico. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Então Jesus, num determinado momento, ele vai dizer isso, olha, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Não significa desordem e confusão semeadas por Jesus. O mal viria dos homens e não dele. Mas significa cóleras e conflitos que sua doutrina provocaria. É a luta atual do Espiritismo. Como Jesus, o Espiritismo topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Ou seja, Jesus sabia que os seus ensinamentos iam trazer brigas, entre aspas, iam trazer discussões. Poxa, até hoje isso traz briga, até hoje isso traz discussão, até hoje isso é motivo, muitas vezes, de pai brigar com filho, de filho brigar com pai, ou a gente não viu uma porção de famílias que vivem brigando por causa de religião. Inclusive, né, eu acho que muitos de nós, quando chegaram para a família e falaram que estavam frequentando uma casa espírita, que estavam lendo um livro espírita, devem ter ouvido alguma coisa, né? Não, mas isso é louco, isso aí é... Ou seja, os ensinamentos de Jesus, Jesus tinha essa consciência que eles vinham trazer conflito, que vinha trazer briga e que isso ia provocar uma porção de coisas. Por quê? Porque nós, infelizmente, não tínhamos entendimento para poder entender aquilo que ele estava querendo dizer para a gente. Né? Então, o que Jesus me propõe? Jesus me propõe o seguinte, que a espiritualidade que a gente deve ter, esse contato com o sagrado, contato com a divindade, ele deve ser algo muito pessoal, algo do coração, de coração aqui, né, o coração de dentro, né, do nosso ser, do nosso íntimo. Então isso daqui que vai partir essa ligação com Deus. Né? Ou seja, existe uma fagulha, uma centelha divina em cada um de nós. Quando a gente fala coração, não é no coração de verdade, mas dentro da mente, né? No nosso íntimo. Por isso que a gente se refere a coração, que na verdade não é um coração nada, né? O coração é só um músculo. Mas, então é nesse sentido. Então quando a gente faz isso, a gente para de ver barreiras e passa a ver pontes. Então eu vou destruir todos os muros e com esse material eu vou construir pontes. Essa é a ideia. A gente está mergulhando numa nova era. E eu não sei se você se atentou para isso, mas nós estamos passando por uma mudança de era. História antiga, moderna, medieval e contemporânea. Daqui a pouquinho vai chegar alguém, talvez daqui a alguns anos, porque tudo isso é depois, e vai dizer, olha, lá no ano 2000, 2020, por aí, a gente tem o fim de uma era e o início da outra. Né? Isso aí é mais ou menos... parte, né? Mas não existe uma data definida, mas a partir lá do ano 2000, então já passou a ser a era tal. E nessa nova era, né, nesse novo momento, né, nessa nova idade da humanidade, e a gente sabe que nós estamos deixando de ser um planeta de prova e expiação para ser um mundo regenerador, entra uma outra coisa que a gente tem que refletir um pouquinho. Você já viu que tem muitas crianças, não todos, tá? Tem muitas crianças que estão vindo já com uma outra condição moral. Veja bem, o fato de uma criança, da gente achar que a criança é evoluída, não é porque a criança mexe bem no videogame.
mexe bem no celular. Não é isso que faz a evolução. A gente tem que botar os pingos nos is. Tá? O que faz a evolução, que eu detectar aí um espírito um pouco mais evoluído, é na questão moral. Tá? O resto é adaptação. Mas então as crianças, muitas delas, a gente já sente com um tipo de moral diferente, que já são crianças preparadas para esse novo momento, para essa nova era. Quando eu falo nova era, dá a impressão de ser algo meio místico, mas não é isso não, tá? É uma nova idade. Antiga, medieval, moderna e contemporânea, eu estou dizendo um novo momento na história, ok? Então a gente vai ter, nesse novo momento, já um novo tipo de pensamento, onde as diferenças tendem a ser respeitadas. A gente está vendo essas manifestações nos Estados Unidos, que eu estou achando maravilhoso, tá? Porque o preconceito era algo que vinha muito arraigado em muitas culturas, inclusive no Brasil. Então a gente passar a ver isso de uma outra maneira. Muitas vezes a gente tem preconceito pela cor, tem preconceito de onde a pessoa veio, que é a eugenia, tem preconceito pela idade, então tem tudo, pela religião, então tudo tem preconceito. E o espírita muitas vezes fala assim, não, eu não tenho preconceito. Eu sou um cara livre de preconceito e nós somos vítimas de preconceito pelas outras religiões. Bacana. Daí o cara pergunta se a gente é da Umbanda, a gente fala, não, não sou da Umbanda, tá? Eu sou aqui do Kardec. E trata o outro, às vezes, com desdém. Então, o que é importante a gente entender? Olha, todas as religiões levam a Deus. Beleza existe em todas as raças. Direitos são para todos. À medida que eu desperto a consciência, que eu passo a enxergar o mundo de uma outra maneira, o que vai acontecer? Esse mundo vai se transformando. Porque não adianta a gente ficar reclamando, muitas vezes, de político, de A, B ou C, sendo que a gente está no mesmo caminho. Então, quando a gente busca essa transformação, a gente vai pensar o seguinte. Todo mundo sabe que de uma encarnação para outra, segundo a obra do André Luiz, demora um tempo. Será que eu tenho mais uma chance? Será que quando eu desencarnar e voltar, a Terra ainda vai estar sendo um planeta de expiação e prova? Ainda dá para eu vir para cá com os mesmos hábitos, com a mesma moral que eu tenho hoje? Ou aqui já vai estar num outro estágio? Vamos fazer um cálculo bobo aí, 100 anos, daqui a 100 anos. Então, se a Terra já estiver num outro estágio, não vai ter lugar para mim. Eu vou estar com um pensamento completamente anacrônico com relação ao que está lá. O que vai acontecer comigo? Eu vou ter que encarnar em outro lugar. Então é o momento da gente começar a pensar diferente, da gente começar a botar em prática aquilo que Jesus coloca. Porque muitas vezes a gente lê o Evangelho, e eu não estou dizendo isso para você, eu estou dizendo para nós, eu me incluo, todos nós nos incluímos. Então, é ler o Evangelho e botar em prática. O que fica de hoje? Eu gostaria que ficasse. Eu tenho que me preocupar com as coisas que realmente importam. Ninguém vai dizer, lá no final, na hora que estiver desencarnando, puxa, eu podia ter trabalhado mais, eu podia ter comprado mais coisas, podia ter ido mais ao shopping. Não, vai dizer, puxa, eu podia ter abraçado mais meus filhos, podia ter curtido melhor momentos bacanas da minha vida. Então, o que Jesus lembra para a gente nessa passagem? Olha, vamos dar interesse para aquilo que realmente importa. E o que realmente importa? É você, é o ser, é a nossa moral, é a nossa consciência desperta. Porque só assim é que a gente vai conseguir realmente cumprir o objetivo. Lembra do simulador? Da brincadeira do simulador? Para que você vai fazer essa simulação? Eu vou entrar nesse simulador para ver se eu melhoro. E quando eu volto, eu tenho que conversar lá com o rapaz que foi o instrutor. Vamos ver o que a gente vai conversar quando retornar. É claro que tudo isso aí é só uma analogia, né? A gente sabe que talvez não seja bem assim, mas a gente tem que muitas vezes parar para pensar e avaliar tudo isso. Tá? Ou seja, amor, caridade, compaixão, ouvir o que o outro tem a dizer. Muitas vezes a gente sai
jogando pedras, né? E nem deixa que o outro diga direito aquilo que ele está querendo dizer. Então, é ouvir mais, amar mais, entender mais e esperar menos. Ok? Eu vou fazer uma oração breve aqui, então, para que a gente possa encerrar a nossa preleção dessa noite. Tá bom? Nós agradecemos a toda a espiritualidade por mais essa oportunidade que nos deu de refletir um pouquinho sobre essa passagem do Evangelho, esse capítulo tão difícil de nós assimilarmos, mas que, à medida que nós refletimos um pouquinho, nós vamos entendendo aquilo que o Mestre quis nos dizer. Gostaria de vibrar por todos aqueles que estão nos ouvindo, por todos aqueles que nesse instante deixaram seus afazeres para ouvir um pouquinho essa mensagem do Evangelho. Vibrar por todas as famílias, vibrar por todos aqueles que buscam, através dos ensinamentos de Jesus, se tornarem pessoas melhores. Vibramos pelos hospitais, vibramos pelas famílias que estão sofrendo perdas por todos os motivos, por todas as enfermidades. Vibramos pelas nossas famílias, vibramos por todos aqueles que já se encontram na pátria espiritual, principalmente aqueles pelos quais nós ainda temos muita saudade. Vibramos por todos aqueles que governam esse país e todos aqueles que governam o mundo inteiro, as principais potências, para que sempre tenham como objetivo aqueles que mais necessitam. Vibramos pela colmeia, essa casa que sempre nos acolhe tão bem, e por todas as casas espíritas, por todas as religiões e por todas as pessoas que buscam a paz e o entendimento. E vibramos também por aqueles que ainda buscam o seu despertar, assim como nós, para que possam, através dos ensinamentos de Jesus e de tantos grandes líderes, melhorar a sua questão moral, a sua questão espiritual. Dessa maneira, nós agradecemos a toda a espiritualidade e pedimos permissão para encerrarmos a nossa preleção dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Gente, muito obrigado pela atenção e quem sabe em breve a gente volte a se ver presencialmente, ok? Um grande abraço e que Jesus esteja com todos vocês. Boa noite.